Bom dia a todos e a todos. Queria agradecer ao professor Paulo Arruda, do Departamento de Genética do Instituto de Biologia da Unicamp. Queria agradecer a presença de todos e todas aqui e dos colegas que nos acompanham pela internet, nossos amigos e amigas internautas, que, como vocês sabem, vocês podem sempre interagir conosco enviando perguntas para o palestrante pelo e-mail iearesponde@usp.br. Hoje nós vamos conversar com o professor Paulo Arruda, da Unicamp. Ele teve o seu PhD, o seu doutorado em genética pela Unicamp. Ele trabalha todo o campo de regulação e expressão gênica. Ele é autor de mais de 100 artigos acadêmicos e revistas científicas, é membro da Academia Brasileira de Ciências, é membro da Academia Mundial de Ciências e recebeu a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico. E recebeu também o prêmio do Mérito Científico e Tecnológico do Governo do Estado de São Paulo. Foi cofundador e o cientista-chefe da empresa de biotecnologia de plantas, Allelix Applied Genomics, e é coordenador atualmente, e é sobre isso basicamente que ele vai conversar hoje, coordenador do Structural Genomics Consortium e do Centro de Genômica Aplicada a Mudanças Climáticas da Unicamp. O título da palestra de hoje é Genômica Aplicada à Saúde e Agricultura, um ecossistema público-privado para alavancar a inovação disruptiva. Eu queria, antes só de passar a palavra para o professor Paulo, eu queria só dizer que, em função da situação da USP, há uma movimentação grevista em algumas áreas, em algumas unidades. Essa movimentação que tem as suas razões, mas prejudica uma parte da atividade acadêmica, com fechamento de salas de aula e fechamento do portão de entrada. Então, nós estamos vivendo isso aqui no Instituto SUS Avançados. E, em função disso, nós decidimos ontem cancelar as duas próximas palestras que estavam anunciadas, do professor Hugo Aguilaniu, que é presidente do Instituto Serra Pilheira, que viria falar aqui no dia 20 de junho, agora, no próximo dia 20, estava previsto às 10 horas da manhã, o professor Hugo viria do Rio de Janeiro apresentar o Instituto Serra Pilheira, que é o único, acho eu que é o único, instituto privado de fomento à ciência e tecnologia no Brasil. E também suspendemos a palestra que seria realizada no dia 25 agora de junho, seria a última palestra do semestre, do professor Floriano de Azevedo Marques, que é diretor da Faculdade de Direito da USP. Ele ia exatamente conversar sobre a nova lei de desburocratização dos controles sobre processos públicos, que incide diretamente sobre a maneira como a gente faz ciência, como a gente faz tecnologia e a maneira como os órgãos de controle nos controlam ou tentam nos controlar, que muitas vezes atrapalham mais do que ajudam. Mas a gente não pode falar mal do TCU, ainda que todos nós pensemos mal do TCU. Tá? Vou passar a palavra para o Paulo. Muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Você está falando com os que estão aqui e também está falando com os nossos colegas que nos acompanham pela internet. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Glauco, pelo convite de participar aqui hoje com vocês dessa palestra sobre pesquisa e inovação em saúde e agricultura. No geral, nós ouvimos muito falar em multidisciplinaridade na universidade, enfim, várias instâncias, etc.
Mas, na verdade, né, existe muito pouco, né, vamos dizer assim, de você juntar grupos com expertise em diferentes áreas para, enfim, desenvolver um projeto ou enfrentar um grande desafio, assim por diante, isso no país. E essa iniciativa que nós estamos fazendo na Unicamp, ela tem uma razão muito simples. Primeiro, que talvez colocando áreas dentro das ciências da vida, mas que também usa, enfim, muito, né, a área de tecnologia da informação, etc., computação. Na verdade, tem várias, vamos dizer assim, bons argumentos para se fazer isso, né, mas o principal deles é possível que exista uma sinergia muito grande entre cientistas da área biomédica e cientistas da área de agricultura, ou seja, cientistas que conhecem modelos animais, incluindo o homem, e cientistas que conhecem os modelos vegetais. Como a ciência na área, vamos dizer assim, biomédica, quando eu falo biomédica, é qualquer projeto, qualquer coisa que lida com células ou organismos vivos, que lá no fundo, sempre tem o argumento de que aquilo serve para, eventualmente, melhorar as condições de saúde, etc., desenvolver medicamentos, etc. Então, eu chamo isso de grande área biomédica, que historicamente, aqui no nosso país, não só no nosso país, no mundo, recebeu ou recebe a maior parte do financiamento das agências, principalmente agências governamentais e também, né, da indústria. Então, em função de um longo tempo recebendo investimento massivo, a gente pode concluir que o conhecimento na área é muito mais avançado do ponto de vista do conhecimento básico, né, biológico e assim por diante. A área de ciências vegetais, por exemplo, historicamente, aqui no Brasil, historicamente, as ciências, vamos dizer assim, grande área biomédica, recebe 70% de todo o financiamento. FAPESP, FINEP, todos. A gente tem um trabalho publicado nisso, inclusive. As ciências vegetais, 10%. 7% a 10%. Então, é uma ordem 10 vezes de grandeza, né? Então, imagina-se que, em função de ter mais recursos, ter mais gente, etc., mais cérebros, então a área desenvolveu. E assim no mundo. Então, é muito bom se a gente colocar cientistas de plantas junto com cientistas da área biomédica, talvez eles possam aprender mais rápido e saltar etapas, etc. Então, é isso mais ou menos que eu vou mostrar aqui nessa apresentação hoje, que ela tem muito a ver com a noção também de sustentabilidade, né? Hoje se fala muito, né? Quer dizer, o planeta precisa desenvolver tecnologia para tornar, vamos dizer assim, as suas atividades de produção, etc., ou mesmo, né, a vida, né, da população, ela tem que ser mais sustentável. E o futuro depende, então, em grande parte, de desenvolvimento de tecnologias que permitam, né, cuidarmos da saúde, da alimentação e da produção de energia. Tem que produzir energia de forma mais sustentável, limpa, fugir do fóssil, né? E então isso a gente chama de Food, Health and Energy, né? Esse FHI aí. E o FHI depende, né, de um profundo conhecimento de complexos processos que afetam a biologia humana, a biologia animal e a biologia vegetal. E nesses três grandes componentes é que a gente vai conseguir, enfim, encontrar formas de desenvolver essas tecnologias de forma mais sustentável. E a genética, em particular, é determinante para o avanço do conhecimento e o desenvolvimento de tecnologias necessárias para esse FHI sustentável. E, nesse contexto, a genômica coloca-se como uma pedra fundamental nesse processo, né? A partir do momento que desenvolveu-se tecnologias para entender, enfim, e decodificar ou sequenciar o genoma humano,
Isso gerou uma avalanche de conhecimento em todas as áreas, em todos os organismos, né? Hoje, o que o NIH gastou 3 bilhões de dólares para sequenciar um genoma humano, isso a gente faz lá no laboratório, isso 3, 4 genomas humanos por semana, né? É um custo infinitamente menor, assim por diante. Então, o impacto é brutal. E o avanço da ciência. Então, bom, outra coisa importante é que a gente tem essa noção, né, aqui copiando um pouquinho o Brito, no avanço da ciência na academia e a tecnologia na empresa, etc. Né? Acontece que a entrega dos produtos, então, e processo necessário para o FHI sustentável, ela acontece quando tem uma interação efetiva entre a academia e a empresa, e a indústria. Tá? O que é, ainda hoje, nós ficamos insistindo aqui no nosso país nessa questão, né? E os países avançados já fazem isso há muitas décadas. Eu sou biólogo, né? Aqui um pouco do meu background. Por que eu vou mostrar aqui essas coisas de grandes projetos, interação com a indústria, etc.? Porque esse foi o meu background, né? Eu fiz mestrado, doutorado no Unicamp, pós-doutorado na Inglaterra, em plantas, construí um laboratório de biologia molecular, fiz parcerias com empresas na área de produção de semente, com agroséries, através do FINEP, PADCT, coordenei a implantação de um centro de biologia molecular, fiz parcerias internacionais em biotecnologia de plantas e assim por diante. Ajudei na coordenação do programa Genoma FAPESP, sequenciamento da xilela, coordenei o programa de o genoma da cana-de-açúcar, montamos uma rede de 70 laboratórios do país inteiro, fui buscar o pessoal lá do Nordeste, com interesse em cana-de-açúcar, etc. E, em 2002, fui um dos sócios fundadores, né, da Alex Applied Genomics, que foi uma iniciativa oriunda, né, desse agrupamento, né, dessa rede de colaboradores na área de genômica, etc., 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 e que, enfim, foi uma empresa pioneira na área e foi adquirida pela Monsanto em 2008. E quando eu, enfim, atuei na empresa como sócio fundador e como cientista-chefe, eu também fiz um downgrade da minha posição na universidade e passei por aquele tempo parcial pequenininho, né, para manter minhas atividades como professor, etc. E em 2009, final de 2009, eu voltei então para a Unicamp como professor período integral. E aí vem o grande baque. Quer dizer, 6 anos e meio numa atividade onde, vamos dizer assim, a dinâmica é muito diferente, a gente reclama que é cobrança na universidade para publicar, etc. e tal, né? Mas na empresa é infinitamente maior, porque o acionista, né, o investidor, ele quer resultado que ele não quer perder dinheiro, né? Então a cobrança é muito grande. E como criar uma empresa do nada, do zero? Então é um desafio muito grande. Bom, mas nós fizemos isso, foi um sucesso, etc. Aí você volta para a universidade e você percebe que existe uma barreira no diálogo com os colegas. É muito difícil você conseguir transmitir esse conhecimento adquirido, né, na dinâmica no processo numa empresa startup e tudo mais. É muito difícil você conversar, você interagir com além de uma série de outras influências e tudo mais. E eu pensei, bom, eu não vou ficar aqui, voltar para a universidade para fazer projetinhos, voltar a fazer o que eu fazia há 10 anos atrás, ou mais até, etc., porque seria um downgrade, não do ponto de vista de carreira ou coisa desse tipo, mas um downgrade intelectual, quer dizer, seria meio que ignorar aquilo que eu aprendi para voltar a fazer aquilo que eu fazia quando eu não sabia o que era realmente fazer uma empresa de pesquisa e inovação, etc. E aí, então, foi indo, conversando, a gente combinamos com 2 grandes projetos. Um na agricultura e outro na área de saúde, que eu vou mostrar aqui para vocês. Agricultura.
Nós criamos uma unidade mista na Unicamp, a primeira da Embrapa, chama Unidade Mista de Pesquisa, que a gente chama de GenClima, porque é a genômica aplicada a mudanças climáticas. Tá? Eu pedi para a Embrapa o seguinte: olha, tudo bem, vamos fazer, só que eu vou escolher pesquisadores da Embrapa e vocês vão transferir esses pesquisadores para o meu laboratório para dedicar tempo integral neste projeto. E assim foi feito com a presidência da Embrapa, e nós começamos a organizar essa unidade e submetemos um projeto para a FAPESP, que foi aprovado no começo desse ano, e que se chama Centro de Genômica Aplicada a Mudanças Climáticas, que é, então, um desses projetos da FAPESP na área de pesquisa, Centro de Pesquisa e Engenharia. É um projeto de longo prazo, como tem que ser, um projeto ambicioso, né, para desenvolvimento não só de ciência de ponta, mas com a meta, com o objetivo de entregar alguma coisa para a academia. O Paulo, por que foi caracterizado como centro de pesquisa em engenharia? Porque a FAPESP tem um programa de financiamento, né, que se chama Pesquisa em Centro de Engenharia, porque foi idealizado por engenheiros para a área de engenharia, né? Petróleo ou máquina. Mas o seu centro não mexe com isso? Não. O nosso centro é Centro de Genômica Aplicada em Biologia, em Mudanças Climáticas, que faz essencialmente engenharia genética. Por isso. Tá bom? Então, mas esses pesquisas de centro de engenharia, o Butantan tem um projeto nessa área, junto com a GSK, etc. Né? Tem outras coisas. Então, na verdade, a ideia do programa era um programa para a área de engenharia, mas depois viu-se que essa noção de um projeto de longo prazo, claro, com milestones, com entregas, com revisões a cada 3 anos, etc. Não é uma coisa assim, que bacana, né? Agora você tem um projeto por 10 anos. Não. Você é doido, porque você vai ser fiscalizado. Se não estiver funcionando, você perde tudo isso. Bom, e por que, então, mudanças climáticas? Né? 70% da água que é utilizada pelo homem é utilizada para a agricultura. Tá? 40% dos empregos a nível global está na agricultura, e 30% das emissões de gases de efeito estufa vem da agricultura, agropecuária, etc., etc. E nós precisamos de 20%. 20% o quê? Aumentar a produtividade em 20%, reduzir a emissão de gases em 20% e reduzir a pobreza rural em 20%. E aí o desafio é esse aqui, é produzir mais com menos. Produzir mais com menos fertilizantes, porque tem que ser na forma sustentável, produzir mais com menos pesticidas e produzir mais com menos água. Tentar diminuir essa coisa de 70% do que o homem usa de água vai para a agricultura. Tá? Uma outra coisa importante é de que 80% a 90% da energia consumida pelo homem é, direta ou indiretamente, dependente de 5 culturas: arroz, milho, trigo, soja e cana-de-açúcar que fornecem. Então, toda a energia, seja ela na forma de carne, leite, ovos, os outros derivados, etc., depende dessas culturas que são a base, né, da nutrição animal, etc., etc. Tá? O problema é que, quando a gente considera, por exemplo, milho e soja, hoje, a produção de semente aqui neste país está na mão de 4 empresas de biotecnologia globais. Bayer, que agora é Bayer Monsanto, Syngenta, DuPont Pioneer, e assim por diante. 90% da produção de semente. Nós perdemos a capacidade das nossas instituições, incluindo a Embrapa, em entregar para a agricultura produtos com biotecnologia avançada. Então, ficou assim. Bom, obviamente que isso não é nada contra, as empresas fizeram o dever de casa direitinho, mas... milho e soja, você falou. Milho e soja, hoje, milho e soja está na 90% do que... E vocês podem imaginar, né, a importância do milho e soja no PIB nacional. A semente de milho e soja está na mão
porque as sementes hoje elas têm a biotecnologia incorporada. A resistência a herbicida, a lagarta e assim por diante. E os 10% estão na mão de quem? Espalhado por pequenas empresas brasileiras de semente. E algumas, instituições, né, que eventualmente produzem alguma variedade. Mas a nossa capacidade de entregar, vamos dizer assim, essa tecnologia avançada para a agricultura foi perdida. Ou ela não foi ganha, na verdade. Né? E essa é a motivação, então, que nós criamos o Centro de Genômica Aplicada. Bom, isso aqui são grandes números, o milho, a importância do milho a nível mundial, etc. Os Estados Unidos são os principais produtores, o Brasil aqui em segundo lugar, e assim por diante, a China. Mas o impacto disso, né, é 5% da área cultivada no mundo, etc. E aqui vou mostrar um exemplo muito interessante dessa questão da mudança climática. Na safra de 2012 nos Estados Unidos, se vocês olharem o mapa aqui, a região central dos Estados Unidos, que é o Corn Belt, onde se produz milho e soja, vocês vão ver, quanto mais vermelho ficar, significa que aumentou a temperatura. Quando aumenta a temperatura, aumenta a evaporação e diminui a disponibilidade de água. Então, vocês vão perceber aqui que houve uma seca drástica. Essa seca drástica diminuiu ou reduziu, teve uma perda de produção de 40 milhões de toneladas de milho na safra de 2012, lá nos Estados Unidos. O que são 40 milhões? É igual à safra de milho brasileira, que a média de 2005 a 2010 era em torno de 40 milhões. Ou seja, imagina perder uma safra. Foi isso que os Estados Unidos perdeu. E qual foi a consequência disso? Não sei se vocês chegaram a ver pela televisão, mas as granjas em Santa Catarina, né, enfim, jogando os pintinhos na vala, etc., e suínos, etc., afetou drasticamente. Aqui o preço do milho cresceu. Os Estados Unidos ele usa o milho para fazer ração, mas também para fazer álcool. Começou a comprar o milho no mundo inteiro. O preço aumentou, fecharam seus granjas. Então, nós não temos dados assim bem apurados como esse que eu estou mostrando aqui no Brasil, mas as perdas devido, né, a essas alterações do ambiente devido às mudanças climáticas são muito grandes. São muito grandes. A gente não tem dados suficientemente bons para apurar isso, mas então nós temos uma economia baseada fortemente em produtos agrícolas, né? Hoje alguma coisa próxima de 25%, 27% do PIB. Né? Vocês imaginam como que isso... Porque o evento climático é mais ou menos como... Quer dizer, por que você precisa de tecnologia? É mais ou menos como seguro de carro. Né? Você compra um seguro de carro, você não quer bater o carro, né? Mas se bater, você tem o seguro. Então, se você tiver variedades tolerantes à seca e tudo mais, é como se você tivesse um seguro. Quando a seca aparecer, você vai perder menos. Então, a noção mais ou menos é essa. Bom, claro que as grandes empresas de semente, tipo Pioneer, Monsanto, Syngenta, estão desenvolvendo essas tecnologias, etc., etc. E nós montamos, então, esse centro, que tem como objetivo. E aqui vem uma noção um pouquinho diferente daquela noção que a gente tem da pesquisa acadêmica, nos departamentos, com os grupos de pesquisa, cada um deles fazendo o seu projeto, com o seu objetivo, que é fundamental isso, né, para você aumentar a base de conhecimento. Mas aqui não, aqui o objetivo é um só. Nós queremos, com este centro, desenvolver milho tolerante à seca. E transferir isso de uma forma efetiva para o sistema de produção de semente, sobretudo com as empresas, pequenas empresas brasileiras. Quer dizer, na verdade, é você melhor posicionar, entregando para essas empresas biotecnologia avançada para que elas possam, enfim, melhor se posicionar no mercado e também com consequência do ponto de vista de custo, né, para a agricultura e assim por diante. Que, obviamente, essa... O que são essas grandes empresas produtoras de semente? Originalmente são empresas químicas, que, em função da biotecnologia, eles perceberam que podia modificar a planta para usar o seu químico. Assim é a resistência a herbicida e assim por diante. Então, o movimento nos últimos 25,
30 anos foi das empresas químicas comprarem. Por que a Bayer hoje é a maior produtora de semente do mundo? Bayer Crop Science. Porque você tem a química da Bayer associada agora a biotecnologia da Monsanto, e por aí vai. Pioneer. DuPont comprou a Pioneer. Pioneer é a maior produtora de semente do mundo, né, de milho. Tinha DuPont, empresa química, associando a química com a biotecnologia. Tá bom? Então, esse é o nosso centro, né? E ele tem a missão, então, esse objetivo. Então, uma enorme rede de colaboração, etc. Isso aqui é uma plataforma de biotecnologia avançada, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a ideia é de que, conhecendo vamos dizer assim, a genética, a genômica, de uma forma muito ampla, a gente consegue desenvolver tecnologias para entregar para o futuro. E esse é nós possuímos parceiros públicos e privados. A Embrapa, com os diferentes centros de pesquisa, parceiros também da empresa ou de grandes centros, o VIB na Bélgica. Nós temos parcerias, criamos parcerias com universidades importantes, UC Davis, com Delaware e assim por diante, Nebraska e assim por diante, e um enorme grupo de pesquisa que opera uma plataforma de pesquisa que a gente chama aqui do GENE, ao trait, para a gente desenvolver essa tecnologia. Isso passa por ciência básica, de ponta, mas com o objetivo de desenvolver tecnologia. E aqui um conceito muito importante. A publicação tem que ser consequência deste projeto, e não objetivo primário. É diferente da pesquisa. Quer dizer, a publicação aqui, e nós gostamos de fazer publicação, de preferência nas revistas de maior impacto possível, mas ela tem que ser consequência do processo. O processo, o objetivo, todo mundo tem que... A gente brinca, né, no grupo. Todo mundo tem que acordar de manhã e ver uma planta de milho crescendo no cerrado. E o que você precisa para chegar lá. Tá? Então, esse é o processo. Aqui um exemplo. Desse trabalho de pesquisa. Nós temos uma área muito importante. Hoje, a grande pesquisa, tanto na área médica quanto na área de plantas, na área farmacêutica, na área de plantas, é o microbioma, que são populações de micro-organismos que, enfim, habitam, né, os seres vivos e tudo mais. Nós sequenciamos e decodificamos o microbioma da cana e vimos que ela tem um impacto enorme, né, no aumento do crescimento aqui. Olha, um grupo de micro-organismos que os meninos encontraram e que aumenta o crescimento do milho, né? De um lado aqui, do lado esquerdo é uma planta não inoculada, do direito é um inoculado. E o mais importante aqui, plantas inoculadas, 3 semanas sem irrigação, as plantas não inoculadas simplesmente morrem, e as plantas inoculadas estão lá bonitinhas. Você pode dizer o que é inoculado? Inoculado é assim, micro-organismos que nós identificamos na cana, nós isolamos esses micro-organismos, criamos o que a gente chama de uma comunidade sintética, quer dizer, uma cultura contendo 20 ou 30 diferentes micro-organismos, aqui no caso são bactérias, e essas bactérias, por um processo que nós não entendemos bem, a gente está começando a tatear isso, essa comunidade de micro-organismos, então, ela ajuda a planta a resistir à seca, por exemplo. Tá? Então, inoculado significa crescer a bactéria no laboratório e colocar lá na semente e botar a semente para crescer. Tá? Então, esse é um exemplo, tem muitos. Outro exemplo, nós fomos lá na Serra da Canastra e o grupo, né, eles identificaram 2 espécies muito interessantes. As 2 são do gênero Velósia, mas uma delas é uma planta que é uma planta ressurgente. 4 meses de seca, ela realmente seca, fica com 4% de água. Mas na primeira chuva, essas folhas que estavam secas, elas se tornam verde novamente. Ela ressuscita.
é um fenômeno interessantíssimo do ponto de vista biológico. E nós queremos saber como é que é o genoma desse bicho. Mas do lado dessas plantas tem uma outra que também é do mesmo gênero e que nunca morre. 4 meses de seca, ela está verdinha, bonitinha. Não. Nunca morre, ela chama de sempre verde. A pergunta é, qual a diferença entre essas duas plantas? Então a gente consegue acessar isso sequenciando o genoma completo dessas duas espécies. Com isso nós vamos identificar os genes que estão condicionando essas características. E lá na frente a gente pode eventualmente perguntar, mas será que esses genes, se a gente colocar no milho, eles vão realmente também fazer com que o milho seja mais tolerante à seca? São exemplos do que se pode fazer com a genômica aplicada. Bom, em linhas gerais, né, bem superficialmente, né, este é o centro de pesquisa. Hoje nós temos 20 pesquisadores internos trabalhando no laboratório, uma rede de pesquisadores já que tem mais de 50 pesquisadores aqui no Brasil, nos centros da Embrapa, na academia, em universidades nos Estados Unidos, na Europa, e a tendência disso é crescer. Mas o bacana disso é todo mundo olhando para o mesmo objetivo, que é desenvolver tecnologia baseada na genômica aplicada para resolver um enorme problema da humanidade, né, que é produzir alimento para enfrentar, em condições que você tem mudanças climáticas que afetam a produtividade e assim por diante. E saúde? Saúde, em 2012, eu recebi a visita no laboratório de um pessoal da Universidade de Oxford, e que tinham criado, em 2004, lá na Universidade de Oxford, um grande consórcio de pesquisa chamado Structural Genomic Consortium, que a gente chama de SGC, e que tinha um brasileiro, que foi nosso aluno lá na Unicamp, que era uma espécie de business development do SGC, e falou, vamos trazer esse negócio para o Brasil. E esse consórcio ele atua na área das fases iniciais de desenvolvimento de droga. Como que você descobre como fazer uma molécula química específica para um alvo que está associado a um alvo, uma proteína do genoma humano, codificada pelo genoma humano, que está associada com uma doença. Tá? Na época, eles tinham o centro em Oxford e tinham o centro em Toronto. E nós, então, começamos a conversar, etc., e conversei com a FAPESP, etc., falei, vamos fazer um projeto PIT, que é aquele programa de interação com as empresas e tudo mais, né? 50% dos recursos vêm do SGC e 50% vem da FAPESP. Bom, logo em seguida que nós montamos o laboratório, montar um laboratório significa meia dúzia de gato pingado, e com a ideia na cabeça, né? E conseguir recursos, conseguir espaço, que não é simples na universidade, né? Tem que falar com as autoridades. E aí conseguimos, etc. e tal, e foi. Bom, logo em seguida o SGC conseguiu também fazer um centro lá na Universidade da Carolina do Norte, depois uma universidade no Instituto Karolinska e outro na Universidade de Frankfurt. Hoje somos 6 laboratórios. Tá? Qual o dilema do desenvolvimento de fármaco? O dilema do desenvolvimento de fármaco é que nos últimos 40, 50 anos, as grandes empresas farmacêuticas criaram grandes centros de pesquisa com a ideia com um mindset de proteção através de propriedade intelectual nos estágios bem iniciais do desenvolvimento de drogas. Acontece que o desenvolvimento de um novo remédio demora 10 a 15 anos. E depois que está lá na frente, etc., é que a coisa pode não funcionar, porque efeitos colaterais, etc. E tudo isso ocorre por falta de conhecimento básico. Então, a proteção no estágio muito inicial faz com que você não tenha participação de uma ampla gama de pesquisadores da academia, dos institutos de pesquisa, etc., para conhecer a biologia daquele processo, daquela proteína, daquele alvo, etc., em diferentes modelos, etc. E aí falha. Falha e afeta o desenvolvimento de drogas. Hoje, o desenvolvimento de uma droga nova custa em torno de 2,5 bilhões de dólares.
E com o avanço, o aumento da expectativa de vida da população, aqui nesse país, nos últimos 40, 50 anos, subiu de 55 para 75 anos, aparecem novas doenças neurológicas, novos agentes infecciosos, etc. Então, as grandes empresas farmacêuticas chegaram à conclusão que eles não estão entregando num pace, numa velocidade o suficiente para acompanhar tudo isso. Começaram a fechar grandes centros de pesquisa. Pfizer, Glaxo, etc. Na Europa e nos Estados Unidos. E esse, então, centro foi fundado lá, e o Structural Genome Consortium é um sistema pré-competitivo. Não tem propriedade intelectual até essa fase que a gente chama de Early Discovery de drogas. Entendeu? Então, isso facilita a interação. A gente não tem que lidar com os advogados das nossas procuradorias gerais, né? Que é um pesadelo, né? E então a coisa flui muito mais rápido e todo mundo ganha com isso. Bom, hoje o SGC global ele é financiado pelas 10 maiores empresas farmacêuticas do mundo: Pfizer, Bayer, Merck, Takeda, Lilly e assim por diante, por agências de fomento, Wellcome Trust, Genoma Canadá, Ontário. E nós trouxemos aqui no Brasil, fizemos inicialmente um pitch FAPESP, depois aplicamos para o INCT, ganhamos o INCT, depois nos tornamos uma unidade Embrapi. Hoje nós somos uma unidade Embrapi chamada de Centro de Química Medicinal de Acesso Aberto, tá? SECMED. E assim nós estamos lá na Unicamp e o objetivo aqui, novamente, muito parecido com a da agricultura. Nós temos um objetivo, que é a gente quer aprender tudo isso e desenvolver uma droga para curar uma doença. E essa doença e essa droga tem que ser muito impactante. Não pode ser algo para simplesmente tópico, assim por diante. Muito bem. E assim vai, né? E aí o que acontece? Aí a gente começa a estudar isso e a gente vê o seguinte, que existem oportunidades enormes aqui no setor farmacêutico brasileiro, né? Nós somos uma população extremamente miscigenada, com influência asiática, europeia, africana e assim por diante. E aí surge a grande pergunta, puxa, mas todos os medicamentos que nós consumimos no nosso país são feitos nas fases clínicas, etc., finais, são testados onde? Na Europa e nos Estados Unidos, cujo background genético é muito diferente do nosso. A pergunta é, será que essas drogas funcionam tão bem aqui também? Nós não sabemos. Mas a gente tem informações que não necessariamente funcionam igual. Então, nós temos... Isso é um problema? É um problema, mas é uma oportunidade. É enorme oportunidade aqui para se fazer coisas, etc. Então, nosso objetivo é esse, né? Ter essa ter essa plataforma, né, de pesquisa e desenvolvimento. E o que nós queremos? Hoje, olha, nós temos parceiros acadêmicos, né, com o Hospital Camargo, Boldrini, com a Unifesp, Unesp, Unicamp, USP, o FRJ, parceiros farmacêuticos que já estão junto com a gente, a Axé e a Eurofarma, estamos conversando com outras 15 empresas farmacêuticas brasileiras e assim por diante, né? E o consórcio, o SGC, com essa experiência, a gente está criando lá em Campinas, então, um ecossistema público-privado para impulsionar o desenvolvimento de droga. Mas as perguntas não são feitas por nós, é feito pela empresa. A empresa diz o seguinte, olha, nós temos muito interesse na área de doenças infecciosas para isso, isso daqui. Como é que a gente faz para descobrir um alvo aí para desenvolver uma droga? Então, a pergunta vem de lá, percebe? E aí a gente usa. Então, é uma plataforma que eu não vou entrar em detalhe aqui, que envolve desde a genômica aplicada, passando pela química medicinal, pela estrutura cristalográfica, etc, etc, etc. Um exemplo aqui, olha, em menos de 3 anos, um dos alvos que nós trabalhamos na Unicamp, que é uma proteína envolvida com dor, com inflamação, etc., a gente conseguiu desenvolver já um primeiro, que a gente chama de probe, né? Para, enfim, para essa coisa. Aqui, a mensagem aqui é dominar a tecnologia e ter tudo isso embaixo do mesmo teto. Nós vamos do gene à química medicinal. Isso está acontecendo dentro do mesmo laboratório, embaixo do mesmo teto. Numa rede mundial, numa rede global, né? E agora vem, então, por que então juntar isso, né? Planta e coisa? É muito simples. A ciência básica, os métodos, as ferramentas, os princípios, os conceitos são comuns.
A gente passa pela genômica, pela bioinformática. Achar alvo, a gente vai achar um gene que faz a planta ficar resistente à seca. Depois a gente vai achar um gene para codificar uma proteína para ser um alvo da doença, etc. E isso gera sinergias, né? E isso tudo que a gente está criando esse centro, esse hub, na verdade, de genômica aplicada à saúde e agricultura dentro desse conceito. Nós temos um facility envolvido também com os equipamentos muito caros, um facility multiusuário, etc. Então, né? E esse é o conceito geral da coisa. Conseguir mais com o mesmo dólar investido. Não precisa replicar coisas, porque nós estamos ali dentro. Exemplo. Aqui, olha, estrutura cristalográfica, desenvolvimento de droga, de uma quinase de milho. Isso aqui é conhecimento, toda essa parte aqui de baixo, é conhecimento que vem lá da parte biomédica, que nós estamos aplicando para milho para descobrir uma proteína quinase que está envolvida na resposta seca, assim por diante. É a sinergia do processo. Colocar esses dois grupos embaixo do mesmo tempo, conversando, da samba. E é isso, né? Então, aqui a equipe de colaboradores do Centro de Plantas, né? O MIPGEN Clínico, e aqui os colaboradores na equipe de biomédica. E é essa, então, a mensagem, né, dessa apresentação. Quer dizer, grandes projetos, objetivos muito desafiadores, muito difíceis. As pessoas perguntam, mas vocês vão entregar? Eu falo, olha, não vai ser fácil, mas a gente não pode deixar de ter esse objetivo de com a visão de que a gente tem que fazer coisas para entregar fazer essas grandes entregas, né? Tem um fármaco. Então, eu disse, bom, vocês são muito ambiciosos, mas não tem outro jeito de não ser. Nós queremos desenvolver uma droga de altíssimo impacto econômico e social feito aqui no Brasil. E nós queremos fazer a biotecnologia avançada para fazer plantas e auxiliar a nossa agricultura. Então é isso, gente. Obrigado. Super obrigado, Paulo, pela apresentação. Queria saudar o professor Ari Plonsky, que é vice-diretor aqui no Instituto de Estudos Avançados, que sempre nos apoia com entusiasmo. Essa parte é minha, não é dele. Tá? Queria agradecer a presença dele e queria agradecer a sua apresentação, Paulo. Você faz um trabalho extremamente avançado, acho que é um exemplo para a pesquisa brasileira, um exemplo grande aqui para a nossa própria universidade, para a USP. E fico super contente, tenho oportunidade já de conversar sobre os assuntos. Temos contatos há muito tempo, desde a época da FINEP. Acompanhei um pouquinho a construção do centro de vocês. Isso é realmente uma experiência fascinante que ajuda todo mundo a pensar. Eu queria fazer uma pergunta antes de aquecer os motores para o pessoal aqui da audiência, do auditório, fazer perguntas, os nossos internautas. Lembre-se, os internautas, ia responde@usp.br. Você começou a sua apresentação falando que foi uma espécie de um choque você sair depois de 6 anos de atividade privada, essa sua volta à universidade, em que o timing, a maneira, o nível de cobrança, o relacionamento era muito diferente. O metabolismo era um pouco diferente do setor público e privado, e que você, ou pelo menos na área de pesquisa e o setor privado, e que não era, tinha uma espécie de barreira. Estou tentando lembrar dos seus termos, tá? Uma espécie de barreira. Ao mesmo tempo que você falou disso, você se apresenta uma experiência com um dinamismo muito grande, uma capacidade de expansão muito grande, com várias unidades, vários centros, pesquisadores envolvidos, quer dizer, tem muita energia, entusiasmo de pesquisa ligado a isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque essa é uma questão chave, certo? Eu até, antes da gente começar, eu tinha perguntado se você enfrentava muita resistência lá, certo? Mas a questão é essa mesma. A universidade nem sempre tem facilidade
de equacionar essa questão da inovação, relacionamento com as empresas. Não é só a universidade, as empresas também têm, e o ambiente regulatório nem sempre ajuda. Melhorou nos últimos anos, mas nem sempre continua ainda com problemas. Não vou nem falar da área de controle, que daí fica mais complexo ainda, certo? Mas você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Quer dizer, houve esse choque, mas vocês estão tendo um sucesso grande, pelo visto, para montar essa estrutura. Então, como é que essas coisas se dão? Bom, como eu disse no início da apresentação, no período que eu fiquei, vamos dizer assim, montando e tocando uma empresa, eu mantive tempo parcial na universidade, dando aula e tudo mais. Mas em 2009, quando eu voltei a tempo integral, final de 2009, eu não tinha a ideia de fazer tudo isso, não, viu? Eu queria mais conversar com as pessoas e tentar influenciar, vamos dizer assim, o modelo acadêmico, enfim, tentar influenciar através de conversas, eventualmente de projetos em colaboração, cursos, etc. E tal. E aí que a coisa não rola. Não rola, porque de alguma forma que não dá para entender bem, eu não sei se isso é uma característica única aqui nossa do Brasil, não, mas parece que sabe, o modelo mental não toca, não casa, né? E eu tentei, por exemplo, fazer alguns projetos em colaboração, mas com uma coisa que veio na cabeça da iniciativa privada metas arrojadas. E metas arrojadas, no nosso sistema acadêmico hoje, é uma palavra que não existe. O sistema é inteiro baseado em aversão ao risco. E começa desde a iniciação científica, né, que os menininhos têm que fazer um projetinho bem facinho, né, para não dar problema de não prestar conta para a FAPESP, etc., e vai embora. E depois, quando terminou o doutorado, aí o estudante já aprendeu que não é para se arriscar. E o professor também não quer se arriscar, porque ele quer ter lá os papers dele publicados, número, né, quanto maior o número, melhor, né, e para manter, enfim, a sua posição nos diversos sistemas, bolsista do CNPq, essa coisa toda. Então, esse modelo que é difícil. Então, você diz, bom, né, mas em meta arrojada? Não, meta arrojada, qual meta arrojada? Descobrir o que ninguém sabe e encontrar alguma coisa que tem. Bom, então é essa conversa que não funciona. Com relação à universidade, eu posso dizer que Campinas é uma universidade que apoia muito, né, essa questão toda de inovação, etc. Eu tive um enorme apoio da administração anterior, dessa administração, no sentido de, enfim, ajudar da melhor maneira possível para implementar. Isso que eu estou mostrando para vocês é um trabalho já de 3, 4 anos, não é? Quer dizer, começou com uma coisa assim, tipo garagem mesmo, né? Começa com uma salinha, vai indo e faz, escreve e tal, vai indo. Então agora é grande, agora ficou num tamanho, né? Mas, e aí que é uma coisa interessante. O efeito demonstração. Quando você começa a fazer, aí de repente você monta, aí você consegue o dinheiro lá da FAPESP, do PIT, por 5 anos, um dinheiro significativo, compra os equipamentos, bota a plataforma a funcionar, chama as pessoas, aí elas olham e gostam. Poucas, mas gostam. E essas começam a ser parceiras. Tá? Então, eu coloquei aqui, obviamente, aquilo que deu certo. Mas teve um monte de outras alternativas, de outras tentativas que não deram certo, né? Mas a gente costuma... Bom, é um defeito meu, né? Eu gosto sempre de mostrar o copo cheio, né? Porque é isso que eu acho que puxa, que move, né, todo o modelo. Então, basicamente é isso. Existem barreiras fortes com relação à questão burocrática, os nossos encarregados da parte legal, etc. Não é por culpa deles não, sabe? Aí eu acho que nós precisamos melhorar. Essas duas tribos estão apartadas há muito tempo.
a administração e a ciência que é feita, a pesquisa. Então, se as pessoas não sabem, não veem aquilo que está sendo feito, ela não consegue dar valor. Então, o pessoal que está lá na administração, fazendo lá, analisando o processo, etc. E para eles, se demorar 1 mês, 2 meses, 6 meses, casos que duram 1 ano, faz a menor diferença. Para nós faz toda a diferença. Para eles não. Então, essa comunicação que eu acho que nós temos que melhorar. Eu já conversei isso lá na universidade. Só que é muito difícil você influenciar as pessoas. Não, então vamos fazer um programa. Não, eu estou fazendo o contrário. Eu estou chamando o pessoal da administração para vir no laboratório. Então, vem lá, fica, tá, vem passar um dia aqui com a gente, e tal, né, para ver o que a pessoa está fazendo, a dificuldade e tal. Aí eles começam a ver exatamente aquilo que é feito. Então, eu acho que tem que misturar essas duas coisas. Né? Pessoal, por exemplo, a parte de contratos. É um pesadelo, né? Contrato. Né? É um negócio assim, né? Fica lá meses, aí vem, sei lá, não, mas tem que mudar essa palavra aqui na frase. Não é assim que funciona, né? Então, mas não é culpa dele. Eu não culpo o processo. Eu culpo o sistema, a instituição que não cuidou bem de colocar as pessoas para conversar, todas com o mesmo objetivo. Ari, então, quem quiser falar aqui, por favor. Se vocês puderem se apresentar para os nossos internautas, seria interessante. Ari Plonsky, aqui do IA. Paulo, muito obrigado pela sua vinda. Desculpa que só cheguei no final, mas felizmente está sendo gravado e eu poder fazer segunda época. São 2 perguntas associadas à parte final, que é essa que eu pude participar. Uma que é específica, né, do teu relato sobre a ousadia, e o outro é sobre a questão cultural que você traz e se um fato também altera. Com relação à ousadia, o diagnóstico que você faz, acho que é o diagnóstico perfeito, né, que desde o comecinho você dá um passo, mas um passo pequeno, né, não arrisca os 2 pés, não pula. Né? Bom, agora, eu penso, na verdade, eu ouvi isso de várias fontes, desde Goldenberg, FAPESP, USP, etc., mas daqui, que a tentativa de superar isso era justamente o pós-doc. Porque no doutoramento você tem o prazo da CAPES, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, a ideia de pós-doc era justamente você ter uma pessoa que, enfim, é um compromisso menor, né, com essas questões, e que pode dar um salto. Se não der certo, não deu, vai. Uma boa, né? Não tem problema nenhum, faz o relatório, goodbye. Vamos tentar a próxima. Então, essa primeira pergunta, se você vê que o pós-doc pode ser uma janela para a ousadia maior. A segunda pergunta é, concordando com o teu aspecto, a tua questão cultural, né? Eu até lembro, na época que a gente estava no IPT, a gente convidou o secretário da Fazenda para visitar o IPT, e aí ele relutou e falou, bom, eu vou contra o manual de tesouraria que diz que quem aprova as contas não pode estabelecer uma relação emocional com aquilo que ele está analisando, porque senão não vai dar certo. Mas eu vou fazer uma exceção, gosto de PT, enfim, fez lá um charme qualquer. Mas então eu digo, tem esse aspecto cultural, agora no que você fala de contratos, demora, etc., a pergunta é se o novo marco legal, entre aspas ou sem aspas, como quiser, se ele eventualmente, com o passar do tempo, e um trabalho cultural sim, se você vislumbra que ele pode ajudar a reduzir enfim, esse ato aí. Segura a sua vontade de responder, Ari, tá? Eu vou passar a palavra, o Luiz está inscrito, professor, mas antes de você, Luiz, tem uma pergunta que veio de uma internauta, é a Marcela Latância, do Instituto de Ciências Biomédicas aqui da USP, do Laboratório de Reparo de DNA do Departamento de Microbiologia. Ela agradece a ótima palestra e pergunta se vocês têm planos de implementar esse tipo de tecnologia nas regiões mais áridas do Brasil ou seria mais para vender para as grandes empresas? Essa questão foi incluída no projeto que vocês mandaram para a FAPESP? Luiz, então eu queria que você aproveitasse Paulo, um pacotinho. Excelente palestra também, Paulo. Tocou em pontos que são fantásticos e com os quais eu concordo. Mas, enfim, então muitas perguntas. Eu queria me
me deter numa só, que é essa parte acadêmica está excelente, né? Eu teria várias perguntas, mas é diferente. Com relação à transferência para a indústria, você disse que ficou durante uns 6, 7 anos, né, com uma empresa. E depois Sim. foi adquirida pela Monsanto. Sim. Por que você não fez uma Monsantíssima? Entende? Qual é a dificuldade que a gente tem? Entende? Porque, na realidade, o que está acontecendo é que há recursos do Estado, não é? Que são, e aí não é só o Brasil, no mundo inteiro, que são transferidos para o setor industrial, que é correto, eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas por que isso não é aproveitado aqui? Qual é essa dificuldade? Essa é a pergunta. Tá. Excelente sua pergunta. Bom, eu vou começar respondendo, professor Bons, que é a questão do pós-doc, né? Nós temos um problema, eu acho que... Bom, claro... O pós-doc está num estágio, numa fase que ele quer, enfim, se posicionar para conseguir prestar um concurso numa instituição pública. O pós-doc ele não está interessado em aperfeiçoar seus conhecimentos para trabalhar na empresa, para ir para a indústria. Normalmente ele está. Essa é mais ou menos aqui a cultura nossa, etc. Né? Então ele traz um pouco também da questão do risco, né? Porque ele quer ficar ali com uma bolsa da FAPESP, por exemplo, que dependendo do projeto pode ir de 2 a 4 anos, ele quer publicar um monte de paper, etc., e se tornar competitivo para um concurso, etc. E aí o concurso, né, ele hoje tem um componente fortíssimo, né, do número de papers publicados, etc. Então, né, se chegar alguém lá com um paper, sabe, breakthrough, mas você só tem um, ele perde para o outro que tem 20 paperinhos publicados em algum lugar. Então, isso é um problema também que está... Nós, na Unicamp, estamos adotando uma estratégia bem interessante, que os pós-docs, como nós estamos diretamente conversando com a indústria, com a empresa, né, um dos objetivos nossos é colocar esses pós-docs na empresa. Vai ser mais desafiador para eles, mas eles vão ganhar muito mais dinheiro, né, do que se candidatar para... Então, não interessa muito se ele vai publicar ou não vai. Melhor que ele publique da melhor maneira possível. Então, eu acho que aí dá para trabalhar um pouquinho nessa questão do pós-doc. Com relação ao marco legal, eu acho que o problema é o tempo que demora entre uma decisão, né, dessas chegar lá no chão da fábrica, que é o nosso dia a dia na universidade. Demora muito. E aí você vai encontrar interpretações ao longo dessas diferentes instâncias dentro da universidade que estão interpretando linhas dos documentos de forma diferente. Novamente, a coisa não vamos dizer assim, imediatamente utilizada esse recurso, assim por diante. Por outro lado, é uma coisa muito interessante. Se você colocar um processo no sistema acadêmico e deixar ele caminhar por si, a tendência é que ele pare para sempre em algum lugar. Então, tem que ter alguém cuja missão é todo dia ligar um por um, ou pegar o processo um por um. Então, é assim, é cultural, é assim que funciona. Né? E a gente consegue, às vezes, fazer as coisas porque a gente tem pessoa treinar a fazer isso. Pegar e ir lá fazer. Bom, com relação à terceira pergunta, se vai transferir para a empresa ou não, etc. Olha, a questão da Lelex também, né, do professor Milaco, que por que vocês não fizeram a Monsantinha? O nível de investimento é outra escala. Entendeu? Então, você tem que ter... Quer dizer, você, para fazer uma empresa realmente de porte, para, enfim, entregar seus produtos, precisa de uma outra escala. Onde é que tem o dinheiro para essa escala? Aqui no Brasil. Tem. No BNDES, eventualmente na FINEP, né? Mas não no setor privado. Né? Não tem no setor privado. O setor privado não vai colocar, né, uma quantidade significativa de dinheiro, etc. Esse é um ponto. Por outro lado,
é o seguinte, a Alelics foi uma empresa financiada por investidores no braço do Grupo Votorantim de Venture Capital. E o Venture Capital quer tirar... ele investe para, enfim, quer retorno do investimento. Como qualquer outro fundo de investimento, em qualquer área é assim que funciona. Tá? Então não é essa a questão. E nós estamos adotando uma estratégia um pouquinho diferente neste caso. Nós não queremos montar empresas que vão entregar o produto final, mas nós queremos montar parcerias com as empresas nacionais para que a gente possa desenvolver a tecnologia que eles possam usar e eles aí já têm o sistema que eles vão funcionar. Esse, ao meu ver, seria uma forma de nesta área específica, né? Enfim, não é porque a gente faz a pesquisa bacana lá na universidade que isso vai chegar lá nas regiões áridas, etc. Isso é outro universo, né? Outro universo. Vai passar pelo sistema produtivo, distribuição, política, agrícola, etc. e tal, que não é o nosso métier. Obrigado. Estou com a palavra aberta, se vocês quiserem fazer uso. Eu gostaria só que vocês se apresentassem. Deixa eu fazer, está escrito você e o Eduardo. Vocês também? Você também. Deixa eu fazer só um comentário. A questão que foi levantada pelo Ari, que você respondeu, tem a impressão que ela não é simples de ser resolvida, que diz respeito à ousadia, né? Aquilo que a gente chama de ambição científica e tecnológica, que é muito baixa no sistema privado brasileiro e também é baixa, muito baixa, demasiadamente baixa no setor acadêmico. Ainda que na academia a gente sabe fazer bons discursos, tal, mas é muito baixa. Eu enfrentei isso de forma muito forte na época da FINEP. O que é interessante, é só isso que eu queria chamar a atenção. Quando eu cheguei na FINEP em 2011, para você ter uma ideia, o ticket médio dos projetos de inovação empresariais era 5,5 milhões de reais. Ticket médio, claro, tinha projetos de 15 milhões, 20, 30, ticket médio. Quando eu saí, o ticket médio era de 67 milhões de reais. Não teve nenhuma mágica. A primeira reunião que teve com as empresas, a gente chamou as empresas e falou assim, pô, mas por que vocês estão comprando isso e não desenvolvem aqui? Por que vocês estão terceirizando isso e não fazem vocês? Sabe qual foi a resposta que eu ouvi? E fiquei envergonhado. Vocês colocam teto. Não somos nós. A FINEP que coloca um teto para o empréstimo. A mesma coisa eu vi na reunião da academia, que reúne 100 pesquisadores, para fazer a avaliação dos projetos do ProInfra. Veja, era 400 milhões de reais para os projetos de infraestrutura na universidade. E eu fui na reunião, tinha pró-reitores, reitores, tinha pesquisadores de nível e tal. Eu falei, pô, mas por que serve a FINEP para ficar financiando vocês R$1 milhão? Isso é kit pesquisa, certo? Você vai contratar três alunos de iniciação, 2 de mestrado, 2 de doutorado, e depois publicar 3 artigos. Está dado, porque R$1 milhão um projeto de pesquisa para 3, 4 anos, é só ver o que dá. Vocês vão comprar computador e contratar os seus funcionários. A resposta, sabe qual foi? Bom, mas a FINEP coloca teto. Entende? Vocês que colocam teto para que os projetos de pesquisa da universidade, de infraestrutura, não sejam maiores do que 5 milhões. Por quê? Porque tem uma ideia de você ter que atender a demanda de forma generalizada. Bom, eu passei a chamar, e minha mãe acabou entrando na dança, certo? Evidentemente. Eu passei a chamar essa na política de dar milho para galinha, certo? Você espalha, você satisfaz todo mundo, e todo mundo fica contente. O CNPq faz muito disso. Então, eu não sou contra isso. A palavra mágica, mais científica, que acho que todo mundo ouviu aqui, era nós precisamos irrigar o sistema, porque o sistema tem gente que precisa ser formada. Eu estou totalmente a favor de irrigar o sistema. O problema é que nós só fazemos isso. E a ciência moderna, há muito tempo, a ciência avançada, deixou de ser feita por pequenas unidades, entende? Ela precisa de equipamentos, senão não vão fazer os Sirius, não vão fazer reator multipropósito.
Então, o problema da ambição é verdade, é um problema cultural, né? Até o Luiz estava levantando, o professor Luiz Bevilacqua estava levantando, o problema de cultura, de ousadia, da ambição que a gente tem de participar e fazer projetos relevantes, mas também tem um problema sério de que essa cultura não é só das pessoas e das universidades, ela toca as agências de fomento. E nas empresas é impressionante isso. O último dado para vocês, quando nós fizemos o Inova Empresa em 2013, nós praticamente dobramos o investimento empresarial com workshops, nós e o BNDES. Porque o Inova Empresa foi um projeto de 32 bilhões de reais em 2 anos, 13 e 14. As empresas vinham e a gente começou, ao invés de dar o empréstimo como a gente fazia antes, nós montamos um comitê técnico que era FINEP, BNDES, mais a agência envolvida, ou a ANP, no caso de petróleo, ou a ANEEL, no caso de eletricidade. E a gente conversava com as empresas, mas é absurdo, vocês estão pedindo 50 milhões para investir, quando vocês podiam fazer um projeto de 300 milhões. Tal. Então, a negociação é a seguinte, os projetos dobraram. 90% deles dobraram. Claro que diz respeito a uma disposição da empresa de investir. Mas quando ela sente firmeza no setor público e na capacidade de fomento, que vai ter perspectiva de médio prazo, pelo menos, que não vai ter aquela coisa que a gente está acostumado no Brasil, essa política de sanfona, você tem dinheiro hoje, amanhã não tem, certo? Dia sim, dia não, né? As empresas investem. Então, não é verdade que as empresas não investem. As empresas investem. Se elas sentirem firmeza, elas investem. O problema é que é difícil sentir firmeza no nosso país, né? Ainda mais hoje. Não vou nem falar dos tempos atuais, né? Mas esse é um problema real. E na academia a mesma coisa. Então eu só queria transmitir isso para vocês, porque essa dimensão institucional é forte. E os governos de esquerda, direita, centro-médio, centroavante, o que vocês quiserem imaginar, adoram dar milho para galinha. Então você percebe, satisfaz a academia, que todo mundo está lá querendo fazer a sua pesquisa de 500 mil reais, 50 mil reais, 30 mil reais, satisfaz as empresas que estão querendo investir ou investem pouco, e satisfaz o governo, porque espalha esse dinheiro pelo Brasil inteiro. O resultado é a realidade de que a nossa ciência é de baixo impacto econômico, científico e social. Esse é o resultado da ciência brasileira. E se continuar, se a gente não mudar isso, vai continuar sendo assim, por mais que a gente encontre pessoas brilhantes, gente capacitada. Nós tem uma camada de cientistas formada nas melhores universidades do mundo e nós não conseguimos produzir ciência de altíssima qualidade. Percebe o mistério? Daqui a pouco eu vou fazer uma avaliação do nosso DNA para ver se é um problema genético, né? Imagino que não é, né? Então, desculpe, eu falei demais. Você, por favor, você se apresenta. Só para depois você fala, Paulo. Claro. Parabéns pela apresentação. Meu nome é Marcos, eu sou procurador aqui da USP, sou também mestrando da USP em propriedade intelectual. Sim. E é sobre isso que eu queria perguntar especificamente. Eu vi uma menção à API bem curta ao longo da apresentação, ligada ao modelo de P&D, que exigiria PI no início. Isso. Isso talvez fosse um problema. E eu queria, a partir disso, saber o que é problema e o que é estímulo em relação à API. Onde ela vai bem, a quem ela atrai e quem ela atrapalha nesse processo. Tá. Obrigado. Então, são dois... Peraí, Paulo. Eduardo. Desculpe. Eduardo Giacomazzi, Comitê da Saúde e Biotecnologia, e agora Tecnologias Convergentes. É muito bacana, Paulo, ver você trazer uma coisa real, né? Está acontecendo no Brasil hoje. Não sei se chega a ser um oásis, queria que você falasse se tem alguns outros lugares fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Eu tenho uma pergunta e duas curiosidades, né? A primeira é lei de acesso à biodiversidade, se isso ajudou, se hoje está mais fácil, se isso está mais fluido, vamos dizer assim, em relação ao acesso, um pouco do teu aprendizado nesse campo. Em relação ao consórcio internacional, quando você fala do recurso FAPESP, o quanto vem também de recurso internacional e o quanto o consórcio internacional participa
desse ambiente pré-competitivo, que eu acho que essa também é uma coisa muito importante que você falou, que talvez falte bastante à universidade, e a gente não vê nem na agência de inovação, nem nos escritórios de transferência tecnológica, essa conversa acontecendo. Então, eu vejo nesse centro que você criou, também comunidade Embrapi, um ambiente também que serve como escritório de transferência tecnológica. Queria saber se vocês estão trabalhando nessa questão da gestão do ambiente pré-competitivo para ser um escritório de transferência tecnológica. E aí, nesse sentido, vai de encontro à pergunta de IP, desenvolvimento, etc., prestação de serviço para a indústria, mas também da formação de startups. Quer dizer, a gente não fala no Brasil de small pharmas, a gente vê isso em todos os lugares do mundo. Você falou de Karolinska aqui, você vai lá, tem um monte de small pharmas no entorno do desenvolvimento, mas eu não vi você falar da formação desse rizoma, vamos dizer assim, de startups que vão ajudar a fazer essa transferência acontecer. Então, eu queria também que você fizesse esse comentário. E aí, duas curiosidades só, que é o que é fenômica, e eu queria que você falasse... Não sabe o que é fenômica? Não sei o que é fenômica. E eu queria saber, do ponto de vista pessoal, você, o que te fez diferente frente a esse universo que vocês estão falando aqui? O que foi que aconteceu na tua carreira, no teu desenvolvimento, na tua vida, que te levou a se posicionar hoje numa liderança diferenciada? Qual foi esse gatilho? Será que teve um momento específico ou foram vários? Eu queria que você falasse, do ponto de vista pessoal, o que te faz ser um cientista diferenciado no Brasil e que pode servir de inspiração e exemplo para a próxima geração. Só queria perguntar, Paulo, antes de você falar, tem a colega que está inscrita? Queria saber se mais alguém está inscrito, se o Ari vai querer falar. Porque se for só ela, eu pediria que ela falasse, você responder todo mundo, porque nós não vamos ter muito tempo para fazer o resto, tá? Tudo bem? Obrigado, viu? Meu nome é Mônica, parabéns, obrigada pela apresentação. Parabéns por essa movimentação, integrar a academia com a indústria. Eu estou voltando agora de Boston, então eu fiquei 4 anos trabalhando numa startup de equipamentos médicos e eu estou voltando para a academia para dar aula no ITA, para ser professora e fazer pesquisa no ITA. Então, eu queria entender um pouco da sua experiência, como a academia pode fazer um pitch para ter essa conversa com as empresas. E também eu entendo que aqui no Brasil tem muito pouco P&D na indústria brasileira. Então, como que é essa conversa? É isso que eu queria saber um pouco mais. Obrigado, Mônica. Pode. Obrigado. Obrigado pela palestra, sempre muito estimulante e provocativa. Eu sou o Rodrigo, eu represento a inovação externa da Janssen, que é a farmacêutica da Johnson & Johnson. E eu queria juntar algumas partes de algumas perguntas aqui que falaram e retomar a parte da dificuldade em transmitir na academia um pouco do pensamento corporativo. Será que a gente tem que inserir disciplinas lá no começo para que diga a esses alunos que a iniciação científica acadêmica não é o único caminho, que é possível que exista uma iniciação científica mais empresarial e aí convidar então as empresas a oferecerem programas e abrirem suas portas a esses alunos? Paulo. Bom, eu vou tentar responder a questão de PI, que eu acho que vocês dois fizeram essa questão de PI. Nós temos 2 universos aqui. Nós temos o universo do desenvolvimento de medicamentos, que é um processo longo, um novo medicamento, desde o início até chegar à prateleira da farmácia, ele demora, em média, 12 a 15 anos. Dependendo do estágio, às vezes pode chegar a 10. Então, é muito tempo. Tá? Como as patentes elas têm 20 anos, aproximadamente, né, de uso, né, enfim. Se o medicamento demorou 15 anos para ser desenvolvido, ele vai ter 5 anos só para ser comercializado, depois vira domínio público, se a patente foi feita lá no comecinho do processo. Tá bom? Como na indústria farmacêutica 95% das ideias iniciais não funcionam, não vai conseguir passar todo o processo de testes clínicos, etc., por causa da falta de conhecimento básico lá no início do processo. Então,
se encaixa muito bem um modelo que a gente chama de Open Innovation, nessa fase inicial do desenvolvimento de drogas. Por quê? Porque mesmo que lá no seu laboratório, no meu laboratório, enfim, da rede, você descobriu a molécula que se liga àquele alvo, e isso, nos testes iniciais de laboratório, mostra, pô, isso aqui realmente pode ser o medicamento. Essa molécula não vai ser o medicamento final. Ela vai passar por N processos de modificação, porque tem outros fatores, a permanência no organismo, etc, etc, etc. Tem uma série de outras modificações que serão feitas nessa molécula. E isso a indústria farmacêutica descobriu, tardiamente, que uma quantidade absurda de dinheiro que foi colocado, né, nesse processo de proteção desde o início, acabou sendo um custo muito alto, e isso é um dos fatores que faz com que uma nova droga custe tão caro para desenvolver hoje. Isso é um ponto. O outro ponto é, várias dessas empresas estavam, às vezes, trabalhando secretamente no mesmo alvo. Percebe, não? Na mesma doença, no mesmo alvo. Que não ia funcionar. Portanto, todas elas estavam jogando dinheiro fora juntas. Tá? Então, essa iniciativa de Open Innovation funciona muito bem para a área de pesquisa farmacêutica, porque essa fase inicial, que demora entre 3 e 5 anos, ela pode ser compartilhada para todo mundo. E como a escala desse processo de descoberta é grande, existe uma quantidade enorme de alvos sendo... Eu mostrei um para vocês aqui, mas nós trabalhamos em escala. O projeto ele trabalha Structural Genomics. Então, são centenas de alvos que estão sendo trabalhados no laboratório simultaneamente. Tá? É uma plataforma de pesquisa. Okay? Então, isso vai gerar. E é isso que nós mostramos, e isso é que atraiu, inclusive, as grandes farmacêuticas que estão nesse consórcio. Já há 15 anos, elas colocam um ticket de 8 milhões de euros a cada 5 anos, né? E tem uma quantidade enorme de outros benefícios, né? Moléculas que estão nas prateleiras dessas farmacêuticas, que elas não sabem o que fazer, coloca no consórcio e vai embora. E a gente, conversando aqui com as empresas farmacêuticas nacionais, eles descobriram, pô, isso é uma enorme oportunidade para a gente. Né? Primeiro para aprender esse processo e depois, enfim, escolher coisa. E se não estiver protegido, melhor ainda nesta fase. Ok? Agricultura, totalmente oposto. Um gene que um estudante descobriu no laboratório, que faz com que a planta fique resistente, ele já é um produto. Já é o produto final. Percebe ou não? Vai fazer o teste de campo, vai funcionar, vai embora. Então aí é diferente. Então aí, olha que coisa curiosa. Nós estamos embaixo do mesmo teto, as mesmas pessoas, os mesmos... Um é open e o outro é closed. Isso não tem problema nenhum, entendeu? É só uma questão de gestão, fazer uma gestão bacana desse processo, etc. Criação de startups. Nós temos interesse em criar startups, sim. Já estamos estudando várias possibilidades. Né? A gente acha que essa é uma forma. Mas não adianta criar uma startup. Tem que ter muitas startups num processo desse. Nós estamos montando um ecossistema. Vão sair startups que atuam numa área que a gente chama de enabling technologies. Né? Por exemplo, hoje as indústrias farmacêuticas gastam milhões de dólares para fazer ensaios celulares lá fora. Pô, ensaio celular? Pô, cria uma empresa aqui. Então, uma startup que já vai botar no bolso alguns milhões de dólares não é ruim, não, né? Então, estudantes, etc., que estão sendo preparados para esse tipo de coisa. Né? A questão... eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta também com relação à propriedade intelectual. Não dá para você generalizar. Nós, não somos nós, mas a gente discute isso. Né? O SGC tem um board que são os vice-presidentes ou diretores de pesquisa das grandes empresas. O pessoal reúne e conversa, né? Quais são os benefícios, etc. E tal, né? Então, é essa coisa que funciona dessa forma. Com relação a questão de se é um oásis ou não é,
assim, eu cresci minha carreira, cresci cientificamente num ambiente onde as escolas de agronomia aqui no Brasil, Exalc, o Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Viçosa, eles sempre tiveram ali nessa interação com o setor produtivo de alguma forma e com as empresas, etc. Exalc, Instituto Agronômico, Viçosa, etc., forneceram os pesquisadores da grande maioria dos diretores de pesquisas, os melhoristas de planta e de todas as grandes empresas de semente aqui no Brasil. Então, essa interação, e eu cresci um pouco nesse meio, quer dizer, um pouco da pesquisa básica, etc. e tal, e vivenciando isso, né? Talvez isso que tenha, de alguma forma, né, me estimulado a enxergar um pouco essa coisa. Depois, a experiência fazendo de verdade uma empresa e vendo a dificuldade, né, enfim, o desafio, né, de construir isso também é importante. E também uma inquietação, né, quer dizer, eu me recuso a fazer more of the same para qualquer coisa, não só ciência. Né? Eu fico entediado se não tiver alguma coisa diferente. Então, talvez uma coisa inata, né? E então isso que me tem riscos enormes, né? Porque afinal de contas, quando você entra numa coisa dessa, submete um projeto para a FAPESP, cientista de planta querendo fazer um grande laboratório na área biomédica, você imagina a pedrada que eu levei dos assessores, etc. Mas não tem importância, eu não encaro isso como uma coisa negativa, eu encaro positivo. É assim mesmo, tem que tacar pedra mesmo, mas eu tenho que saber argumentar para convencer e conseguir o dinheiro, né? Então, tem risco? Tem. Muito. É tudo muito arriscado. Qualquer coisa que não funcione aqui, você vai tomar pedrada da comunidade científica, de todo mundo, etc. Então, mas eu acho que é assim que realmente tem que ser. Com relação a essa questão que você colocou, agradeço a sua pergunta, acho que as empresas deveriam realmente ter um papel um pouco mais ativo, né, no processo de formação dos estudantes na universidade. Eu costumo dizer o seguinte, nas instituições universitárias aqui do estado de São Paulo, as 3 universidades, nós temos mais ou menos uns 200 mil estudantes entre graduação e pós-graduação, né? Bom, vão ter uns 5% que serão grandes intelectuais, pensadores, enfim, grandes cientistas, etc. e tal. E vão ter uns 5% que são empreendedores natos. Sem empreendedor nato, não pode fazer a melhor lei que quiser, não vai adiantar. 5% de 200 mil são 10 mil, certo? Então, nós estamos perdendo 10 mil empreendedores nato no nosso sistema de ensino aqui. Eles estão lá, mas nós não estamos sabendo identificar. Talvez uma atuação um pouco mais efetiva da indústria, colocando para os alunos. Por exemplo, se você for na aula, eu dou aula para graduação, acabei de dar aula agora uma disciplina inteira, um semestre inteiro, ainda faltam algumas aulas para o curso de farmácia da Unicamp, etc. Né? Apesar de ser cientista de planta, fui lá dar aula de farmácia. Então você pergunta, quem aqui quer fazer... Quem que pensa em um dia fazer uma empresa? Ninguém. Entendeu? Ninguém levanta a mão. Então, esses 10 mil empreendedores natos não estão nessa classe, deve estar em algum outro lugar. São essas pessoas que vão mudar o nosso país. Não são os grandes gestores, né, magos, né, da economia ou das finanças, né, ou da tecnologia. Serão esses jovens que estão aí, eles existem, só que nós não estamos sabendo. Nós nunca identificamos. Talvez a gente possa fazer isso através de parcerias com as empresas, etc. Palestras simples. Olha, como é que você faz? Bom, enfim, coisas que estimulem o pessoal a sair da casca do ovo, né? Que está todo mundo querendo fazer carreira, né? Posso fazer um comentário em relação a isso? Quer falar? Pode. Luiz. Luiz. Excelente essa pergunta e essa sua resposta.
No entanto, a universidade, eu falo mais nas áreas de engenharia, mas isso transfere para outras também, não contrata professores em tempo parcial nas áreas aplicadas. E essa cultura acabou. Quem sabe fazer ponte, quem pode dar um curso de ponte é quem faz ponte, não é quem lê no livro. Mas tenta colocar um professor tempo parcial aqui ou qualquer universidade pública dizendo, olha, você vai dar um curso de pontes ou de órgãos de máquina, etc. Isso acabou. Então, isso também ajuda a interromper esse fluxo. A culpa é nossa. Tem um colega lá no fundo. Paulo, obrigado mesmo pela sua apresentação. Você se apresenta? Eu sou o Daniel, eu sou mestrando da USP, no PGT com o professor Ari, mas eu queria comentar sobre a Emerge, que é uma associação que foi criada com esse foco específico em cientistas e empreendedores. Então, a gente está mapeando essas pessoas, encontrando essas pessoas e dando suporte para abrir empresas sobre ciência, né? O ecossistema empreendedor brasileiro tem se desenvolvido, mas é muito franquia e paletas mexicanas, assim, né? Pouca indústria, pouca spin-off acadêmica com grande propriedade intelectual ali atrás. E eu queria focar um pouco nesse ponto específico que eu senti a sua estratégia de transferência de tecnologia está sendo fazer parcerias com grandes empresas. E, ao mesmo tempo, a Embrapi também foca muito em grandes empresas, por mais que tenham programas com o Sebrae e tal. E pouco essa estratégia de geração de empresa em cima da propriedade intelectual. Eu queria que você focasse um pouco mais, que eu fiquei um pouco confuso com a sua estratégia enquanto centro de pesquisa mesmo, para essa transferência. Se vai ficar focando mais no licenciamento, no P&D, e até juntando a pergunta dos dois, que eu senti um pouco essa falta dessa estratégia de spin-off e tudo mais. Bom, obrigado. Então, olha, é complexo, né, essa resposta, mas nós temos discutido várias alternativas, etc. Você tem razão, a Embrapi foca em grandes empresas porque enfim, pelo estatuto, pelas regras da Embrapi, implica que uma unidade Embrapi significa que tem que ter um laboratório, uma infraestrutura já existente, etc., que não é o caso, por exemplo, de startups ou coisas desse tipo, né? Mas nós estamos pensando em modelos. Na área farmacêutica, olha que coisa, na área farmacêutica, né, no nosso projeto da área farmacêutica vai ser mais fácil, porque como esse early stage não tem propriedade intelectual. E nós não vamos deixar enquanto puder ter nessa fase de early stage. Por quê? Porque o pessoal dali de dentro, hoje, no laboratório, nós temos 35, a nossa meta é chegar por umas 70 pessoas, porque vai ter um fluxo de gente ali, e a gente quer fazer, a gente usa o termo spin-offar, né? Nós vamos spin-offar coisas dali de dentro, que podem levar, não importa, e depois vai lá na PIP-FAPESP, vai lá no investidor, etc. Porque no fundo, o que interessa é criar o ecossistema onde você tenha muitas e que, quem sabe, algumas delas vão para frente e depois criam alguma coisa. Deixa eu dar só um número interessantíssimo, professor. A droga mais valiosa no mercado, o medicamento mais valioso no mercado hoje se chama sufosbuvir, que é uma droga para o tratamento de hepatite C. No ano passado, essa droga vendeu 18 bilhões de dólares. Toda a indústria farmacêutica nacional fatura, todo o sistema farmacêutico nacional fatura, isso eu digo drogas com receita, 13 bilhões de dólares. Portanto, uma droga que é da Gilead é maior que o sistema farmacêutico inteiro, 1,5 vezes. Essa droga foi desenvolvida, a base dessa droga foi desenvolvida por um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jaime Habib, que começou a trabalhar em química de vírus, né, química de RNA, etc., para combater vírus. Se encheu da universidade, criou uma empresa chamada Microbiológica. Quando ele começou a desenvolver essa molécula, ele já começou a ter resultado mostrando que a molécula dele era infinitamente melhor do que aquelas que estavam no mercado. Ele mostrou isso
para investidores americanos. E esses investidores americanos criaram uma empresa com ele como sócio em Boston. E essa empresa explodiu e foi comprada pela Gilead por 9 bilhões de dólares. Qual que é a mensagem aqui? É possível fazer? É. Mas essa questão do valor que não permeia muito a nossa indústria. Quer dizer, então você perguntou, escuta, vamos fazer um projeto para fazer uma droga de $1 bilhão? Isso está tão distante, né, do pensamento, né? Mas esse exemplo eu acho que é cabal. É cabal. Nós temos a ciência, nós temos aqui o conhecimento. Agora, por que aconteceu desta forma e não foi feita uma enorme indústria farmacêutica brasileira, por exemplo? Sabe por quê ou não? Porque não tinha o ambiente de negócios capaz de conversar lá com o professor lá da microbiológica, ali dentro, para transformar isso em big business. Que os americanos sabem fazer isso de trás para frente. Certo? Então, essa coisa que a gente chama de business development, nós precisamos fazer aqui. Nós precisamos resolver essa questão. E talvez isso vai ajudar vocês a acelerar esse processo de identificar os empreendedores, etc. E colocar, sabe, grandes números na frente desses. Vão ter muitas drogas aí nos próximos 10, 15, 20 anos que valem bilhões de dólares. Muitas vão entrar aí no mercado. Uma delas pode ser feita aqui no Brasil. Super obrigado. Tivemos hoje a presença do professor da Unicamp, Paulo Arruda, professor do Departamento de Genética do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, que deu uma palestra excelente, bastante instrutiva e exemplar para todos nós. Gostaria de dar realmente os parabéns ao professor Paulo Arruda, que continue e tenha êxito. E já está convidado, quando vocês fizerem a primeira entrega da plataforma de vocês, já está convidado para vir apresentar aqui no Instituto de Estudos Avançados para a gente. E se não fizer a entrega, também estará convidado para explicar por que não entregou, tá? E nós não somos o TCU, tá? Queria agradecer a presença de todos e todas aqui na nossa conversa, aos amigos e amigas que nos acompanham pela internet. Nós, reafirmando, nós suspendemos as 2 últimas palestras desse semestre, que seriam realizadas no dia 20 de junho agora, com o professor Hugo Aguilaniu, que é presidente do Instituto Serra Pilheira. Essa palestra foi suspensa, assim como a que seria realizada no dia 25 de junho, com o professor Floriano de Azevedo Marques, que é diretor da Faculdade de Direito da USP. Essas 2 palestras foram suspensas em função da pequena turbulência que vive a Universidade de São Paulo hoje, em função de movimentos reivindicatórios que podem atrapalhar o nosso bom funcionamento aqui. Então, nós já estamos em contato com esses professores, eles já se dispuseram a remarcar, reagendar suas palestras para o mês de agosto. Queria apenas lembrar vocês que no dia 13 de agosto, a gente vai retomar as atividades aqui no Instituto de Estudos Avançados. Dia 13 de agosto, é uma quinta-feira, nós teremos a presença do professor Dr. Sidney Kleiner, que é o presidente do Einstein, do hospital, da universidade, do complexo Einstein. Ele estará aqui para conversar conosco, o Dr. Sidney Kleiner, no dia 13 de agosto, quando a gente retomará as nossas atividades. Queria agradecer o empenho e o apoio de todos e todas. Nós trouxemos na semana passada, viu, Paulo? Semana retrasada, o professor Álvaro Prata, que é secretário atual de Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele veio fazer uma apresentação sobre as mudanças no marco regulatório, que foi bastante interessante e muito concorrida a palestra dele. Trouxemos você hoje, que é um passo concreto que está sendo dado e super importante. E nós retomaremos em agosto, dia 13 de agosto, às 10 horas da manhã, aqui,
no Instituto Estudos Avançados, o Dr. Sidney Kleiner. Queria agradecer a equipe que organiza esse nosso trabalho, a Cristiane, que está aqui, a Sandra, a Fernanda Rezende, na área de comunicação, os nossos colegas Jorge Paulo Soares e Sérgio Bernardo, na área de vídeo, a Raimunda, e a Maria Leonor Calazans, na área de fotografia. Queria agradecer a todos e a todas pelo nosso apoio até agosto do segundo semestre deste ano. Muito obrigado. Obrigado.